E aí pessoal, tudo bem? Fabíola esperando de volta para conversarmos sobre o uso de dispositivos eletrônicos em sala de aula. Eu sou o Rafael Albuquerque e você está assistindo Papo de Professor. Solta a vinheta. E aí Fabíola, tudo bem? Tudo ótimo. A conversa hoje é sobre uso de dispositivos eletrônicos em sala de aula. A conversa ainda dá muito pano para manga, muitos professores são contra, outros são a favor, algumas escolas proíbem terminantemente, outras já liberam até sinal de Wi-Fi para os alunos. Qual é a sua opinião perante isso? Então, eu acho que isso é um crescimento, uma mudança cultural, né? Esses dispositivos eletrônicos, quando foram disponibilizados para as crianças, adolescentes e adultos, entrou muito como uma forma de diversão, né, como uma forma assim, de entretenimento. Então, eles ainda fazem uso muito para isso. Como um brinquedo. Como um brinquedo. Então, a partir do momento que a gente começar a mostrar, não vamos descartar a possibilidade dos jogos e dos brinquedos, porém, ao despertá-los, que essa ferramenta ela pode ser muito atraente e muito positiva no aprendizado, aí eu acredito que as escolas estarão prontas para utilizar. Mas eu acho que é uma mudança cultural, não só do próprio professor encarar isso como ajuda, porque a gente depara com professores ainda muito resistentes, professores resistentes até com ele mesmo. Eu não quero ter um WhatsApp, eu não uso isso, meu celular ainda, às vezes até se sente orgulhoso de ter um celular ultrapassado, né? Como se assim, não estou entrando na onda. Então, não adianta a gente começar um trabalho desse na escola se antes não fizer um trabalho desse com os profissionais. Os profissionais precisam encarar esse recurso como algo positivo. Mesmo porque a tecnologia não é uma moda. Não Não chegou e vai embora, ela chegou para ficar e é daqui para frente. Exatamente. Aí entra todo um conjunto de coisas, não é só liberar o Wi-Fi e o uso de celular para os alunos. É o professor encarar que tudo que chegou de novo é um produto, uma ferramenta que deve ser inserida em sua sala de aula. E aí entra quadro digital, aí entra livros digitais, né? O professor precisa estudar e buscar esses recursos. Ele não pode ficar fechado ali no quadro giz, porque o bom professor, ele dá aula com quadro e com giz e dá aula também com esses recursos. Não é só, agora eu só serei bom se eu estiver na era da tecnologia. Não é isso. Mas eu posso usar a tecnologia a meu favor, eu não posso transformar, estou numa escola extremamente equipada, uma escola que acredita no recurso tecnológico, mas eu transformo o quadro digital num quadro giz. Ou seja, o livro está evoluindo, mas o professor às vezes fica obsoleto. Fica obsoleto, exatamente. Então eu acho que é um movimento que tem que ser feito, urgente, de preparar o profissional para poder, depois deste preparo, a gente começar essa cultura diferenciada. Porque as próprias famílias têm dificuldade com isso. As famílias, quando você libera uma calculadora, as famílias questionam a escola. Mas está facilitando. Na minha época fazia conta de cabeça. Eu quero que meu filho faça conta de cabeça. Acontece o seguinte, eu só utilizo bem o meu recurso se eu domino o conteúdo. Eu posso te dar uma fórmula de física para você aplicar numa prova. Se você não souber o conteúdo, você não sabe o que fazer com a fórmula. Então, imagina se você tem dificuldade, de repente, numa instituição, de liberar uma calculadora. Pensa na cabeça dessas famílias você liberar um celular, um tablet durante as aulas. Então é uma cultura que tem que ser trabalhada com as famílias também. Nós temos famílias que já estão pensando nessa evolução, a gente já tem famílias que às vezes observam escolas que usam tablet dentro de sala de aula no lugar dos livros e trazem isso para ser discutido, mas como nós temos famílias extremamente ainda preocupadas com a tecnologia presente na vida de seus filhos. Por quê? Porque enxergam seus filhos com esse recurso apenas para a diversão. Porque eles não tiveram na fase deles, de escolar deles. Então acaba achando que aquilo ali realmente é um brinquedo. Mas o professor tem que ter na cabeça também que o uso do tablet e do celular, o objetivo da aula não é o tablet e o celular, né? Não, o principal é a ferramenta humana, né? Então, o principal, o professor é insubstituível. Ele é o termômetro daquela aula, ele que é o agente da motivação, do interesse, é o professor que chama para aquele conteúdo. Aí ele desperta o aluno para aquele conteúdo, aí ele gera ferramentas para complementar. Essa ferramenta é o livro didático,
essa ferramenta é o livro digital, essa ferramenta é você usar o quadro digital pensando locais, notícias para poder complementar a aula. Agora, se o professor faz toda uma motivação, ele domina o conteúdo e na hora de usar as ferramentas é desmotivante, com certeza o aluno ele desliga daquela aula. Então nós temos que ter esse cuidado. E quando eu falo em uso de ferramentas dessa era tecnológica, não é simplesmente achar um vídeo legal e passar para as crianças ou passar para os adolescentes. Tem professor que acha assim, não, tô dentro da era digital porque eu peguei um vídeo legal que vai ilustrar. Não, isso a gente fazia com videocassete. Verdade. Né? Levava aquela televisão de tubo gigante para a sala de aula. Então isso não é uma inovação, você concorda? O que é legal nisso? É eu ter disponibilizado o Wi-Fi na minha sala de aula, eu tenho um quadro digital onde eu estou falando uma coisa e eu estou pensando uma atualidade. Gente, olha aqui na revista tal, olha aqui nesse site tal, a notícia que combina com o que eu estou ensinando. Eu estou falando sobre um museu, gente, vamos fazer um tour virtual aqui nesse museu. Olha aqui a obra de arte que eu estou exemplificando, coisas flashes rápidos, mas naquele momento eu vou passando uma série de coisas para o aluno. Então eu acho que é isso. Então estar na era digital, para mim, é isso. E a partir do momento que o professor exercita isso, o aluno começa a se despertar para isso também. Aí ele começa a usar o celular em casa para fazer um tour no museu, ele começa a fazer uma pesquisa, aí ele sai desse foco só de ficar conversando ou divertindo em redes sociais. E a família presenciando isso começa a entender. Poxa, então é isso, quando o professor pede, é isso. Então é essa mudança que precisa ocorrer, mas ela ocorre com o exemplo. Eu mudo, o outro muda. É verdade, nós já estamos na era de alunos conectados, né? Não interessa a classe social dele. Né? Todo mundo hoje em dia tem um celular. Muito raro alguém que não tenha um celular. É mais fácil ver adultos sem celular do que crianças sem celular. E a gente tem que criar, já existe uma nova metodologia para se usar essas tecnologias, né? O professor não pode simplesmente pegar esse material digital e dar a mesma aula que dava antigamente, né? Então isso cria até um problema com os professores também. Então, o professor hoje ele tem que entender que ele é ensinante e aprendente a todo momento. A partir do momento que ele coloca, eu tenho que aprender primeiro, eu começo a estudar cada vez mais para ensinar. Então eu primeiro sou um aprendiz. Então eu sou aprendiz das novas tecnologias, eu sou aprendiz desse novo mundo. Porque que adianta eu dizer, os alunos não são os mesmos, mas eu continuo o mesmo. Se eu continuo o mesmo, eu não serei eficaz para os alunos que não são os mesmos. E é interessante que o professor tem que estudar mesmo, porque não adianta ele simplesmente apresentar algumas coisas para os alunos. Os alunos já sabem. Chegar assim, gente, eu vou apresentar hoje o YouTube para vocês. Não, os alunos já sabem o que é isso. Então, o que eu posso fazer com o YouTube que vai me ajudar em sala de aula, né? Então, eu tenho que estar à frente. Estar à frente é fácil? Não, não é. Mas não é impossível. Entendeu? Eu tenho que estar sempre antenado, o que está rolando, o que está acontecendo, então deixa eu buscar isso. Aí a hora que eu busco isso, eu já encontro aquilo. E aí sim eu vou começar a fazer o diferencial. Se um médico, ele tem que constantemente estar estudando, porque as vacinas chegam, novas doenças surgem. Por que o professor? Porque eu sou professora de história, eu já domino o conteúdo, eu não preciso estudar mais, eu não preciso fazer mais. O advogado, ele tem que estudar o tempo inteiro, porque as leis mudam, né? Eu tenho que aproveitar melhor o que aquela lei pode favorecer o meu cliente. Então a mesma lei eu estudo de formas diferenciadas. O professor não vai estudar? O professor vai acomodar? Pelo contrário. Mas aí nós entramos numa outra discussão, que é a própria valorização que o professor se dá. Né? Então o professor ele ainda não entendeu que ele é muito importante, que ele precisa despertar essa importância diante da sociedade. Por que eu falo que ele ainda não entendeu? Porque o professor ainda arrasta aquele queixume de muitos anos atrás da vitimização. Né? Então eu não sou valorizado, meu salário não é bom, eu sou professor, eu sou sofressor. Então ele mesmo fala mal da profissão dele. Quando o professor parar com isso e começar a falar, olha a minha importância, né? Olha, eu sou essencial porque sou eu que estou ali trabalhando e contribuindo para a sua formação. Quando eu vendo aquilo que eu acredito de mim. Se eu acredito que eu sou uma vítima, eu sou um sofressor, o outro vai me olhar como um sofressor. Né? Um sofrido.
Mas não, então é isso que eu acredito, que a partir do momento que o professor se tratar como profissional e como tal, eu estudo, eu investigo, eu evoluo, o outro olha para ele dessa forma também. Então aí nós temos assim, que abrir esse leque aí, eu não poderia deixar de dizer isso, né? Que a evolução ela é tecnológica e ela tem que ser uma evolução também pessoal, né? O que eu estou fazendo para evoluir, né? E os professores mesmo que vão ter que mostrar esse uso em sala de aula mesmo, porque os pais não tiveram acesso a isso na época deles, né? É exatamente isso. Agora, as crianças, elas também nos ensinam muito. Se o professor ele tiver essa humildade de deixa eu conversar, deixa eu encarar o que está acontecendo, ele também vai pegar as dicas com o próprio aluno. Aí ele, como ele é o maduro da relação, ele está à frente nessa maturidade, ele utiliza aquela informação que o aluno trouxe e transforma em oportunidade de trabalho. Então o aluno apresenta uma ferramenta nova, professor, você já viu esse site? Professor, você já viu esse app? Professor, você já viu isso? Aí ele pega aquilo e transforma em oportunidade de ensinar, transforma em oportunidade de ferramenta. Então ele tem que ter essa abertura também de aprender com o outro. Aberto, o professor tem que estar sempre aberto para o que o aluno traz e aproveitar com esse olhar observador e com essa abertura para o aprender, aproveitar para aprender com o aluno sobre esse app novo, essa ferramenta nova, esse site novo que ele está trazendo e transformar isso em ferramenta de ensino. Aí o que acontece? O aluno vai, poxa, olha só, o professor está falando sobre aquilo. Então, essa abertura tem que ocorrer. Mesmo porque às vezes o aluno fica orgulhoso, né? Nossa, eu passei aquilo ali para o professor e agora ele está usando em sala de aula. Essa é a verdadeira troca. Só que a troca responsável, a troca que eu sempre tenho que lembrar, o adulto da relação sou eu. Eu tenho que sempre contribuir mais. Eu tenho que ajustar a informação para aquilo que é correto. Eu tenho que ser o equilíbrio. Né? Então, assim, um clamor que eu faço sempre. Vamos nos profissionalizar. Porque a partir do momento que nós nos profissionalizamos, nós embarcamos todas essas discussões que nós temos feito, né? E crescemos quanto profissão. Aí ter direitos cumprindo deveres, né? Então, assim, qual a contribuição que eu tenho dado hoje? Que contribuição eu tenho trazido também? Então, assim, a tecnologia é uma contribuição que vem a meu favor, então eu não posso rejeitá-la, ela está presente, ela não é passageira, ela não é modismo. Então, deixa eu aprender com essa nova ferramenta e utilizá-la a favor do meu crescimento profissional. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, Fabíola, adorei. Obrigada a você, é sempre um prazer. O prazer é todo meu. Obrigada. Até. Até.